Logos. Olá, estamos chegando. Opa, seja muito bem-vindo você que acompanha a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Gratidão a essa parte toda, né? Estamos hashtag em casa nesse momento e aí alguns ajustes são às vezes necessários para que possamos estar transmitindo toda a nossa programação. Mas estamos aqui, estamos a postos e Aldenise Leite junto com a gente, Aldenise. Muito bom dia, Aldenise. Bom dia, Damião. Bom dia aos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Demoramos um pouquinho, mas já estamos no ar. Opa, já chegamos aqui. E a proposta do Jesus e Logos hoje, Aldenise, eu queria que você falasse com a gente, é fechar, né, o ciclo aí de temas sobre a pandemia, fechar aspas, né? Na verdade, acho que nesse momento, nessa sequência, acho que sim, né? De todos os programas que estão sendo realizados, né? Hoje a gente consegue fazer, tipo, a intenção nossa é fazer esse fechamento, né, Aldenise? Exato. Nós abordamos, ao longo de vários programas, temas em saúde mental vinculados à pandemia. Então, falamos de saúde mental de uma maneira geral, abordamos a questão da ansiedade e pânico na pandemia, abordamos também saúde dos profissionais, saúde das relações conjugais e familiares, saúde dos adolescentes. Passamos por vários programas nesse sentido. Nossa ideia hoje seria não naturalmente esgotar o tema, porque a qualquer momento podemos trazer também alguma novidade, alguma coisa de importância para o público que nos acompanha, claro. Mas a nossa ideia é trazer, assim, uma abordagem final na questão da visão espírita a respeito do que está se sucedendo e como será para frente o futuro. Como é que vai ser o nosso horizonte? O que a gente deve enxergar para adiante a fim de termos esperança, termos confiança? E é essa a proposta de hoje. Então, Aldenise, vamos então para iniciar esse nosso bate-papo, a participação. Temos essa pandemia como há muitos anos não víamos, né? A gente vai por arquivos aí, a gente lembra muito de gripe espanhola e vem muito, né, de material dessa época. E aí, a grande maioria das faixas etárias existentes aí não viveu algo parecido. E isso vai trazer repercussão importante para o futuro, Aldenise. Sem dúvida. Como você falou, e é uma verdade, a nossa faixa etária, de uma maneira geral, a principal faixa etária atual, né, que vem aí ao longo do desenvolvimento, século XX, século XXI, nós vamos perceber que nós não nos deparamos com algo assim tão impactante como tem sido a Covid-19. Claro, nós passamos aí, por exemplo, pela AIDS na década de 80, antes, um pouco, até no final do século XIX, início do século XX, tivemos aí a tuberculose, por exemplo, né, que atingiu uma gama da população de forma muito significativa, até a década de 60, 70, sobretudo. Enfim, tivemos alguns impactos, mas como esse, que foi tão alarmante, nós não tivemos. De modo que isso vai trazer para nós uma repercussão muito importante, do ponto de vista moral, do ponto de vista de evolução moral. É nesse ponto que eu me refiro, sobretudo. Também não podemos descartar a evolução em nível intelectual, em nível de desenvolvimento científico, em nível de desenvolvimento de todo um aparato de manutenção da sociedade em função dessa experiência dolorosa. Então, muita coisa com certeza vai mudar. O que eu gostaria de deixar claro em relação a isso é: nada foge em absoluto, nada escapa do comando divino em relação a tudo que está ocorrendo. Nós temos uma lei que rege o nosso mundo e o universo como um todo, que é a lei do progresso. E a lei do progresso, nesse momento, está imperando
trazendo na nossa direção a convocação de mudanças importantes. Mudanças no campo do desenvolvimento científico, como mudanças também no desenvolvimento emocional, moral da criatura humana. Então, tudo está concorrendo para o melhor. Aldenis Leite, e agora já é possível ter uma ideia, né, de como será o amanhã após a pandemia, Aldenis Leite? Olha, eu vou trazer aqui uma ideia que particularmente é uma avaliação pessoal, mas essa avaliação ela é condizente com algo bastante factível, possível realmente. A impressão que eu tenho é que nós passaremos por um período inicialmente turbulento, quando as coisas começarem a amainar, a reduzir um pouco o seu impacto. Quer dizer, as pessoas estão sendo afetadas de uma maneira geral, nós estamos sendo tocados por essa pandemia. Logo mais, isso vai tender a achatar, diminuir um pouco a curva, como tem sido dito regularmente. De fato, isso vai acontecer. Como será a repercussão para o futuro, não só na questão da saúde mental, mas como um todo? Veja, nós fomos privados momentaneamente da nossa liberdade. Nós fomos privados do convívio social. Nós adotamos alguns comportamentos aos quais não estávamos habituados, e isso mexeu muito conosco. De modo que nós teremos um período de reação contrária, na minha opinião. Então, veja, nós paramos de consumir, nós paramos de viajar, nós paramos de ir às ruas. Agora, quando tudo acalmar, é possível que muitas pessoas exerçam o comportamento oposto, na outra polaridade, e aí queiram fazer muitas coisas, comprar muitas coisas, viajar, fazer alguma coisa diferente daquilo que faziam. A gente vê nas redes sociais algumas brincadeiras muito legais, muito interessantes, bem sadias, em que as pessoas dizem, olha, assim que terminar a pandemia, por favor, não me encontrem porque eu vou desaparecer, né? Então, as pessoas estão, de fato, necessitadas disso. Por outro lado, olha que interessante também, a gente aprendeu a valorizar o lar, que nós esquecíamos um pouquinho. A gente aprendeu a valorizar o abraço, que nós não estamos tendo. Está todo mundo falando de abraço, abraço. Veja como faz falta. Da mesma maneira, nós estamos valorizando as pessoas. Olha como as pessoas são importantes para nós, agora que nós não as temos tão perto. Olha que interessante. Então, nós estamos valorizando as coisas do espírito. E aí, isso também vai concorrer positivamente. Nós vamos agora desenvolver esse outro aspecto, vamos buscar as pessoas, conversar mais, abraçar mais, interagir mais. Então, muita coisa nesse aspecto vai acontecer. Nós vamos perceber que consumo não é tão importante realmente. Nós vamos perceber que nos arvorar com outras coisas que parecem pueris, assim, sem tanta importância, vão deixar de ter importância, mas isso só um pouco depois. Primeiro a gente vai ficar ansioso, se perturbar um pouquinho, e depois tudo vai voltar ao eixo de modo sadio. É essa a impressão que eu tenho. Agora, Denise, tem se falado muito aí numa quarta onda da pandemia. Aldenis Leite, o que é quarta onda? É verdade. Em saúde mental, a gente tem abordado realmente essa questão da quarta onda, né? Tem ocorrido várias ondas desde o início dessa pandemia. Por exemplo, a primeira onda, que é a onda da Covid-19, das pessoas que estão comprometidas por essa patologia. Vem uma segunda onda logo a seguir, que são aquelas patologias que também estão aparecendo e que não têm conexão direta com a Covid-19. E vem uma terceira onda também, que é uma onda de doenças crônicas, de doenças debilitantes, que agora também precisam de cuidado, porém estão em choque, em colisão com
o direcionamento quase assim monopolizado pela Covid-19. E temos, então, a quarta onda. Qual é essa quarta onda? As doenças mentais que vão agora eclodir muito mais. Por isso eu comentei que vai haver um período inicial de turbulência. Essa turbulência se dá pela eclosão de transtornos mentais que vão ocorrer em função de todo o processo que nós experimentamos: distanciamento, isolamento, instabilidade no lar, desemprego ou mudança de hábitos normalmente que nós tínhamos, né? E tudo isso vai acarretar depressão, ansiedade, estresse, envolvendo, por exemplo, os próprios profissionais de saúde, a família, onde houve perdas importantes tão dolorosas. Tudo isso vai afetar através de uma curva que vai subir agora e vai se manter aí por mais ou menos numa faixa de 3 a 5 anos, imagino eu, vai se manter elevada o nível de estresse, o nível de preocupação, o nível de temor, de incerteza, enfim. Depois, isso vai tender a cair um pouco mais, é a impressão que nós temos. Mas essa quarta onda é aquela da saúde mental, que vai se comprometer e vai ficar por um longo período ainda muito elevada. Então, Aldenise, o que a gente já consegue perceber no que você está dizendo, né, é que vai levar um tempo, então, para digerirmos, né, tudo isso que está acontecendo agora, dessa pandemia do Covid-19, do coronavírus, né, Aldenise? Não há a menor dúvida. Veja, toda transformação, ela sempre sai do caos para a lucidez e a harmonia. Quando eu digo caos, não quero dizer catástrofe. O caos é um fenômeno de desorganização, de desorientação pela qual nós passamos, que momentaneamente nos traz lições de robustecimento, de fortaleza, para depois vir a harmonia. No próprio livro dos Espíritos, lá está escrito no campo da formação da Terra. No início, tudo era o caos. Os elementos não haviam ainda se combinado. Pouco a pouco, tudo foi tomando o seu lugar. Assim é na natureza humana também. Dentro de nós é a mesma coisa. Inicia-se um período de conflito, de incerteza, de medo. Depois, o fortalecimento do espírito devolve a harmonia e a maturidade para lidar com as situações vindouras, que os desafios vão permanecer, é lógico, mas nós vamos crescer e amadurecer. Agora, Denise, é tudo muito natural que novos valores apareçam depois, né, de situações dolorosas como a que estamos passando. O que vamos, então, aprender? O que é que vamos aprender para o futuro depois da pandemia, Denise? Olha só, é uma pergunta bem interessante, realmente. Pense comigo numa coisa, Damião. Numa sociedade ou numa individualidade, não importa, numa pessoa ou numa sociedade onde o hedonismo predomina, a busca do prazer, a busca da satisfação dos instintos normais que temos, a busca do imediatismo, numa sociedade assim, é natural que haja um alto nível de perturbação emocional, um alto nível de desorganização da própria personalidade, porque isto é, de uma certa forma, uma atitude contrária às leis naturais. O nosso mundo, o planeta Terra, hoje, ele já vem mudando essa característica. Mas até certo tempo atrás, nós, de uma certa forma, vivíamos de forma intensa até o hedonismo, isto é, a busca das nossas satisfações. Não digo no sentido leviano, de maneira alguma, sentido natural, mas nós nos voltávamos para objetivos que não eram plenamente condizentes com os fatores espirituais que aqui viemos buscar para levarmos de volta dentro de nós a pátria espiritual. Então, nós nos concentramos demais no consumo,
nós nos concentramos demais no divertimento, no prazer, esquecendo aqueles fatores de importância fundamental para o qual viemos aqui trabalhar em nós. Valores outros, que não o poder, que não o prazer, que não a satisfação em si, ao contrário, a honestidade, solidariedade, fraternidade, respeito, lealdade, responsabilidade, esses fatores novos, condizentes com valores fundamentais, nós já estamos adquirindo. A nossa sociedade já está percebendo isso claramente. Porém, Deus, considerando a necessidade de um avanço maior do nosso ambiente planetário, propôs, então, uma experiência para nós que momentaneamente é dolorosa, momentaneamente é complexa, mas tem um significado fundamental. E isso já está ocorrendo. Nós estamos, então, valorizando a família, nós estamos valorizando o lar, nós estamos percebendo que o trabalho é fundamental, nós estamos percebendo que amar as pessoas, estar perto delas, é muito mais importante do que outros aspectos que nos envaideciam e nos alegravam anteriormente. Nós já estamos percebendo que manter o vínculo do respeito, da lealdade, do companheirismo é essencial. Então, isso vem engrossar as forças do espírito na atualidade. E é esse o padrão de valores que agora nós estamos recuperando. Eu não tenho dúvida que lá adiante, mais à frente, depois de passado esse período algo tormentoso, nós vamos perceber que esses valores surgiram em germe dentro de nós, e aí nós vamos despontar a era do espírito, onde a fraternidade, a colaboração sincera, a ausência do ódio, a ausência do egoísmo, a ausência da belicosidade, certamente vai ocorrer no nosso mundo. Ô, Denise, deixa eu aproveitar com você, trazer alguns números, são números de hoje. Por exemplo, no mundo nós temos 350.575 mortes. No Brasil já são 25.697. Nas últimas 24 horas, 1.086 mortes, né? Então, a perda de pessoas queridas em função da pandemia tem causado aí muita dor aos familiares, aos amigos. Como elaborar esse luto nesse momento, quando a gente percebe que em muitos casos não estão tendo velório, não está tendo aquela... até a falta do abraço, de você poder consolar as pessoas. E como diferenciar esse luto da depressão e mais, né? Os profissionais de saúde também vivem o luto com seus pacientes, Aldenice? Eu fico imaginando a dor que realmente devem experimentar os familiares quando perdem seus entes queridos, porque todos nós já passamos por isso e sabemos o quanto é doloroso. Porém, agora há um agravante em que a situação surgiu de uma maneira intempestiva, tornamos-nos criaturas muito vulneráveis a essa situação toda, a um agente invisível de patologia e risco de virmos a falecer, portanto, e é natural que tenhamos um maior impacto, um impacto muito mais significativo de dor nessas circunstâncias. Então, eu creio que uma das dores mais difíceis é a perda de pessoas que nós amamos. E, sobretudo, nessa condição atual, não poder velar aquele que partiu, não poder experimentar o ritual inicial do luto, que é a despedida, não poder abraçar familiares que estão tão sentidos quanto nós, e mais, não podermos, de uma forma direta, anunciar a nossa dor, conversar a respeito dos nossos sentimentos, porque isso ameniza muito o nosso sofrimento e não podemos fazer de uma maneira direta. Então, é claro
que isso provoca um impacto. Mas o Espiritismo, como doutrina consoladora, vem nos mostrar claramente que a vida continua permanentemente. O espírito é um ser imortal. Ele ganha o patrimônio da vida e dele nunca mais se aparta. A vida é, sem sombra de dúvida, digamos, comprovada pelo fenômeno biológico da morte, uma vez que a morte nada mais é do que uma troca de vestimenta, onde colocamos algo que é muito mais sutil e que já nos pertence, que é o perispírito, e vamos para uma dimensão contígua, que é o mundo espiritual. Nesse caso, engasguei um pouco. Bebe um pouquinho de água. Deixa eu aproveitar, enquanto você voltamos com o Denis para fechar esse tema, inclusive, sabendo dos profissionais de saúde, o Denis. Aí eu aproveito esse instantezinho aqui para passar as participações dos ouvintes. Podem nos acompanhar no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, participar no WhatsApp 996433827, 996433827, 0800 979 5011. Lembrar também do Clube Amigos da Boa Nova. Tudo isso que a gente leva aqui na Rádio Boa Nova é pelo Clube Amigos da Boa Nova. E gratidão a você que já é sócio. Se não é, venha fazer parte. O WhatsApp do clube, 97261-0271 ou 2458-3214. 2458-3214. No Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, você pode também, junto com a gente, compartilhar. Olha que bacana, né? Compartilhar todo esse programa, levando para sua página, para seus amigos, para que eles também possam ter todo esse conhecimento, né? E daqui a pouquinho a gente traz as mensagens dos ouvintes e telespectadores que nos acompanham no Face. Voltamos com o Denis para fechar esse raciocínio. Então, só um pouquinho, né, para você fazer como você beber um pouquinho de água aí. E aí, verdade. Profissionais nesse momento de luto aí também, com os profissionais de saúde como você, Denis. Sem dúvida, né? Bom, já voltei ao normal agora. Tomei uma aguinha, já passou um pouco, entalou aqui. Então, é natural que nós passemos por isso, mas, como eu estava dizendo, o espírito é um ser imortal, de modo que a morte em si, ela não existe. Embora nós tenhamos o hábito, porque quando estamos no corpo físico, nós perdemos esse parâmetro de noção da realidade espiritual. É natural, porque o corpo envolve o espírito e aprisiona a nossa capacidade de ampla percepção. Então, nós sentimos muito mais, sentimos como perda maciça. Mas nós não podemos esquecer que logo mais todos vamos nos reencontrar. E tudo está, sem sombra de dúvida, nas mãos de Deus, e aqueles que desencarnaram por meio dessa patologia ou por qualquer outra, sempre, invariavelmente, são amparados no seio de Deus por benfeitores espirituais muito amorosos que os recolhem, amparam e lá estão agora, recuperados, fortalecidos e aguardando o reencontro. Também não podemos esquecer dos profissionais, como você citou. É verdade, até porque eu sou um deles e sei muito bem do que se trata isso. Quando, lutando por aqueles que ali estão, nós os perdemos. Nós percebemos que, de uma certa forma, não temos toda a potência do mundo para lidar com essa situação. Temos limitações, a limitação da ciência atual, a limitação de nós mesmos, profissionais, porque temos emoções, temos comportamentos próprios, temos percepções muito peculiares, somos criaturas falíveis, então sofremos. De fato, vivemos também um certo luto em relação aos nossos pacientes, que são o móvel do nosso esforço, da nossa luta. Então, a todas essas pessoas, o que eu posso dizer, porque também digo isso para mim, a misericórdia de Deus é infinita. O seu amor é inabalável em relação a nós. Portanto, é necessário saber esperar um pouco. É necessário ter um pouco de paciência,
autoconfiança e sintonia com Deus, para que entendamos depois que tudo, sem exceção, esteve sob a sua programação. Trazer participação, então, no Facebook aqui, Viviane Lima, bom dia, amados. Maria José Dango, bom dia, meninos. Júlio Farias, olha o Júlio nos acompanhando aqui também, bom dia, Júlio, gratidão. Um abraço para o Júlio, hein? Opa, Elaine Cardoso, bom dia. Deise Manzano, muito bom dia. Beijos, Deise. Helena Silva, bom dia. A Regina Prata, Regina, ótimo. Obrigado aí por estar também nos acompanhando. A Júlia dos Anjos, é verdade, porque com essa pandemia não sabemos como agir, como fazer, como viver na verdade. Regina Rodrigues, bom dia. Márcia Gomes, bom dia. Helene Struder, bom dia. Doutora Denise, Damião e a turma da FEAL. Ela está na Vila Carrão nos acompanhando. Elaine, muito obrigado. Samanta de Souza, Moacir Júnior também nos acompanhando. Quem mais aqui? O Marcos Neto entrou agora também para acompanhar. Júlia dos Anjos, passamos a viver em casa somente com os nossos. Carolina Pito, é preciso mostrar e ter confiança. A vida segue e a maneira da espiritualidade atuar e nos corrigir é sempre correta e amorosa. Márcia Gomes, um novo coronavírus, quantas mudanças da sociedade, no trabalho, no amor e até no poder dos governos. Essas mudanças vieram para ficar? Júlia dos Anjos, restaurante, convidado para ir comer a melhor costela, kkk. Respondi que no momento a melhor costela é aquela que faço em casa, kkk. Valquíria Jimenez, bom dia, doutor. Amália Gonçalves, bom dia, doutor Aldenis. Júlia dos Anjos, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Denise Figueiredo, bom dia. Amália Gonçalves, verdade, insegurança é grande quanto ao futuro. Já vejo essas doenças devido ao isolamento. Acredito que precisaremos muito apoio dos profissionais e da espiritualidade. Guiomar Oliveira também nos acompanhando. Júlio dos Anjos, estamos conseguindo viver sem consumo desenfreado. Muito bom, Hipólito, muito bom saber de tudo isso. Graça Andrade, bom dia. Júlio dos Anjos, triste para aqueles que não acreditam que a vida continua após a morte. E a Amália Gonçalves compartilhando no grupo das palestras da Irmã Dolores. Obrigado. Isso é gratidão. Vocês que estão compartilhando, obrigado. Porque é compartilhar uma informação positiva, uma informação pós-pandemia muito importante. Deise Florencio, bom dia. Está na Pensilvânia nos acompanhando. Muito importante, gratidão. Muito gratidão a todos vocês que estão compartilhando todas essas informações. E, Aldenise, o que a gente acaba percebendo, né, é como o Espiritismo vê as consequências desta pandemia, Aldenise. Essa pergunta ela é boa. Olha só, a doutrina espírita ela é uma doutrina otimista, embora seja uma doutrina totalmente voltada para a realidade como ela é. E como a realidade em âmbito espiritual é sempre otimista, porque ela está sempre voltada na direção de Deus, durante o trajeto da nossa vida, muita coisa acontece que de fato pode nos perturbar. Uma doença, uma perda, um desemprego, uma limitação qualquer, algo que acontece, uma decepção, enfim, algo que acontece periodicamente, porque nós somos tomados constantemente por desafios, algo nos acontece que nos amolenta um pouco o estímulo de prosseguir, mas não vale a pena cair nessa cilada desnecessária. É preciso compreender que existe adiante algo que nos aguarda e que Viktor Frankl, aproveitando aqui o contexto da logoterapia, Viktor Frankl chamou de suprassentido. O suprassentido é o sentido superlativo da vida. Para o Espiritismo, o suprassentido é a criação divina, é Deus, onde estão todos os mananciais de bênçãos do que necessitamos para evoluir, para progredir, para nos sentir criaturas mais fortalecidas e melhores.
não adianta olhar apenas o que está na horizontal da vida. É necessário ir em busca do que está na vertical. Então, eu concluo dizendo assim, como mensagem para todos nós, para mim também e para todos vocês. A solidão, hoje, que nós vivemos, de certa forma, claro, é uma experiência essencial para aprendermos que, quando somos solitários, estamos apenas vivendo o efeito da nossa ausência de solidariedade. A solidão é o efeito da falta de solidariedade. A solidariedade é um dos maiores valores que a pandemia tem nos mostrado. Então, que todos nós exercitemos, desde já, a solidariedade. Não nos deixemos abater por esse momento perturbador. Lutemos nesse período, sigamos as recomendações óbvias e necessárias, porém, não esqueçamos que, a partir de agora, solidariedade e fraternidade serão os dois pilares do nosso desenvolvimento para os cometimentos futuros que Deus solicita que abraçamos. Então, não nos esqueçamos disso. Solidão é efeito da falta de solidariedade, nada mais do que isso. Denise, 2 minutinhos finais. A Márcia Regina, bom dia. Eu tenho aqui a participação da Zi Camargo, ela mora em Roma, e ela pede, Denise, além de tudo, toda esta... perdi uma sobrinha de 3 anos afogada e não sei que palavras usar para a mãe. Você podia estar podendo ajudar a Zi Camargo, ela está em Roma, pedindo isso, Denise. Além de toda essa dor, ela perdeu uma sobrinha de 3 anos afogada e não sabe que palavras usar para a mãe, Denise. Veja bem, nesse momento, honestamente, não há palavras que possam, de fato, modificar o sentimento doloroso da perda. A nossa presença, mesmo à distância, através do contato virtual, através da mensagem, através do oferecimento do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso interesse, isso pesa muito mais até do que a palavra. Estar junto, de alguma forma, ainda que algo distante, é o principal. Porém, como o Espiritismo é a doutrina que pode aclarar a nossa compreensão sobre o que acontece, esse Espírito certamente desencarnou dessa forma porque havia uma programação muito bem estabelecida. E é muito estranho até percebermos isso pelo fato de que, mas como, de uma forma tão violenta assim, é porque a estreiteza do nosso olhar para a vida espiritual não permite que entendamos o modo como isso ocorreu e para que isso ocorreu, mas há uma finalidade. Eu diria para a mãe que ela, embora sofra muito, e ninguém pode tirar essa dor de imediato, é claro, que ela compreenda que esta criança é um espírito multimilenar e que, neste momento, está plenamente amparado, tendo conhecimento de tudo o que aconteceu e está, sem sombra de dúvida agora, em paz pela própria experiência pela qual passou, que foi um resgate de experiências anteriores, talvez, que tivessem provocado nele alguma culpa, algum remorso, algum tormento. E agora ele está feliz, reparando qualquer equívoco e, ao mesmo tempo, mais luminoso pela coragem com que enfrentou aquela situação. Não se perturbe, disse Jesus, o vosso coração. Eu digo a mesma coisa. Eu entendo o sofrimento, mas só posso dizer, não se perturbe tanto o vosso coração, porque a criança está amparada e agora certamente feliz. Denise, está terminando mais um Jesus e o Logo, só registrando um abraço para Shirley Almeida, para o Antônio Pagan, Zi Camargo, gratidão, obrigado pela sua participação aí de Roma. Denise, semana que vem, mais um Jesus e o Logos. Grande abraço. Grande abraço, Damião. Um abraço a você que esteve conosco até esse momento. Fiquem com Deus.
Tchau, gente. Obrigado. Você acompanhou Jesus e o Logos.